Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês e é a idealizadora desse projeto. Um canal onde quer levar conteúdos sobre espiritualidade, autoconhecimento, todo esse mundo místico que envolve a gente e expansão da consciência. Estamos na carta 6 deste livro, Cartas de Cristo, e vamos para a quarta parte desta carta. E antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a compartilhar com outras pessoas. E se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de sempre quando tiver algum conteúdo novo aqui no canal. Então vamos começar? A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X, tudo maiúsculo, a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. O que você precisa saber e o que vim expressamente explicar é como escapar do impulso egoísta, possessivo, protetor que foi dado a você pelo ego, tudo maiúsculo, para assegurar sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida, tudo maiúsculo, de toda a criação. Esta é a razão pela qual vim originalmente à Terra e por que venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. Ajudar sua alma a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, isso tudo entre aspas, que expressará diretamente a vida da consciência pai e mãe, também entre aspas, que foi injetado em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego, possuir o ímpeto elétrico da atividade, criatividade, e os impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição, entre aspas, o que quer que nasça do impulso do ego, entre aspas, através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física eletromagnética que reproduzirá formas de vida idênticas, que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos dos vírus ou das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo, se você não gosta do seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência, entre aspas, exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito, de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas, tais como pobreza, saúde precária e vícios, imobilizado pelo medo desmoralizante e exposto a ataques mal intencionados de todo tipo.
Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Esta é a sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida, como nunca o fez antes, tomando o controle dos seus pensamentos e emoções. Seus impulsos elétricos e magnéticos, que são os moldes de suas experiências futuras. Pois você é como um ceramista que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para o seu uso. A consciência, tudo maiúsculo, é a argila, a substância com a qual você cria sua vida, e cada condição relacionada a ela. Você, sozinho, molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos, você pode mudar seu futuro pessoal. Se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar este conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que estou tentando ensinar a você. Não pense que estas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade, tudo maiúsculo, nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência, tudo maiúsculo, e da vida, tudo maiúsculo, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo a sua vida. Ao mesmo tempo que você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo, até descobrir por que e como, tudo maiúsculo, criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo que você vive neste momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações no passado, de modo que não se ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia essas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado, em sua ignorância, isso entre parênteses, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte: por que devo purificar a minha consciência? Isso entre aspas. Eu digo: você, tudo maiúsculo, nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar o maquinário para aplainá-la e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões, ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo o que faz e, inconscientemente, você cria as circunstâncias que limitarão a colheita de seus esforços. No momento em que você percebe de onde realmente veio, busque o poder sobre o qual pode se apoiar para que possa realizar todas as coisas em sua vida. E tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas. E assim, purificando o solo de sua consciência, atrairá o poder, tudo maiúsculo, que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Poderíamos dizer que o poder, tudo maiúsculo, é o seu fertilizante. Porém, isso seria totalmente impreciso e falso. O fertilizante é um alimento químico inanimado para as plantas, enquanto que o poder, tudo maiúsculo, que você pode extrair através da meditação diária é a vida, tudo maiúsculo, que irá revigorar todo o seu ser,
sua vida e mesmo as suas plantas, os tijolos de sua casa e suas instalações, muito além do que você acredita hoje. As pessoas que empregam toda a sua força de vontade para viver esta verdade veem os frutos inegáveis em suas vidas e, ao vê-los, entre aspas, sua fé e determinação aumentam. Assim, entram em um círculo de bênçãos e ficam surpresas ao constatar que outras pessoas possam resistir a esta verdade e que escolham ficar fora da harmonia terrena e espiritual na qual é possível viver. Se você estiver preparado para ouvir, ponderar e para meditar nas páginas seguintes, começará a compreender o que esteve oculto desde o início da criação. Eu vou parando por aqui. Nós daremos continuidade à leitura do livro Cartas de Cristo no próximo episódio, onde vamos entrar no trecho que é o Purificando a Consciência. Então aguardo vocês no próximo episódio. Desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.